Graça e paz em Cristo Jesus a todos os amados irmãos em Cristo. Hoje, sexta-feira, estamos aqui mais uma vez reunidos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Igreja Evangélica Discipulada em Cristo. Estamos aqui na rua Bem-te-vi, número 593, do Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Uma boa noite de salvação a você que está aí do outro lado. Que a graça de Cristo seja abundante na tua vida. Este é o nosso objetivo aqui neste lugar. Temos proclamado o Evangelho, temos anunciado o reino de Deus, temos buscado aproveitar os recursos que nos é dado através das redes sociais, para que esta palavra chegue a vidas, chegue e alcance corações distantes, ao longe, pessoas que estão carentes, pessoas que estão aflitas, pessoas que buscam por respostas em suas vidas, que procuram por uma solução, por um norte, por um caminho que os conduz à vida eterna. E a Bíblia vai dizer: Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for através dele. Tenha isso em mente, tenha isso no teu coração. Já comece esta noite, através desta mensagem, refletindo sobre isso. Te convido a nos acompanhar nas redes sociais, em nosso canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Lá temos uma coletânea de mensagens publicadas, onde você vai poder aprender com a palavra de Deus, juntamente conosco, porque estamos aprendendo, meus irmãos, com a palavra de Deus. Amém? Se esta palavra tocar no teu coração fortemente, se você der lugar ao Espírito de Deus, para que Ele toque no teu coração, não se demore, abra o teu coração, entregue sua vida a Jesus Cristo, receba Ele como teu Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, porque só Ele pôde pagar o alto preço que nenhum ser humano, nenhum ser nessa terra, ou fora desta terra, ou embaixo no abismo, ou nos mares, ou nos céus, poderia pagar. Somente Jesus pôde pagar este preço. E essa é a razão, porque estamos aqui todas as semanas divulgando esta palavra. E como você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar curtindo a mensagem, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esta palavra com seus contatos, dando lá a sua curtida neste canal, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Por que nós pedimos isso, irmãos? Porque queremos aparecer, porque queremos ser conhecidos? Não! Cristo é quem que deve ser conhecido através desta palavra. Importa que Ele cresça e nós diminuamos. Estamos aqui apenas como servos, como mordomos da palavra de Deus, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E também aqui para adverti-los de que um dia Ele voltará, Ele virá outra vez para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar todo aquele que fez com Ele uma aliança de salvação. Já te convido a abrir a palavra de Deus nessa noite, lá no livro de Romanos, no capítulo de número 7, amém? Romanos, capítulo de número 7, e versículo de número 4, amém? Vamos dar continuidade ao que falamos na semana passada. Renascimento espiritual. O que significa renascer? A palavra já em si, ela diz, nascer de novo, amém? Nascer outra vez, é isto que diz a palavra renascimento. Então este renascimento, ele deve ocorrer no sentido espiritual, amém? Nós temos falado, meus irmãos, a respeito desse assunto na semana passada. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. No próprio livro de Romanos, lá no capítulo de número 3, você vai poder ver isso, amém? A palavra de Deus vai dizer que todos se desviaram,
todos se afastaram de Deus, abandonaram a Deus, negaram a Deus, desprezaram a sua palavra, voltaram as costas para Deus, e desde então, o que acontece? Precisam de um renascimento espiritual, amém? Sem exceção, irmãos, ricos, pobres, cultos, incultos, conhecedores, não conhecedores, intelectuais, pessoas simples, doutas, indoutas, todas as pessoas precisam conhecer sobre Jesus e precisam tomar uma decisão com Ele, amém? Então, nesta noite, o que nós vamos falar dentro deste tema é o seguinte: o que significa ser uma nova criatura? Amém? Eu já faço uma pergunta, irmãos, porque muitas pessoas não gostam de ser chamadas de criaturas, mas nós somos criaturas, fomos criados por Deus, amém? Todos nós fomos criados por Deus um dia, assim como Deus criou o primeiro homem lá no jardim do Éden, a sua imagem e semelhança o formou com tanto carinho, Ele também nos criou, Ele formou você desde o ventre da sua mãe, amém? Sua mãe não imaginava como você seria, ela não tinha ideia dos seus traços, ela não tinha ideia de como você seria formado, porque a palavra de Deus vai dizer que só Deus sabe, só a Ele pertence este poder, porque a palavra vai dizer que ainda quando éramos informes, ainda éramos o que, meus irmãos? Ainda éramos um pequeno embrião, uma pequena célula em divisão, em mutação. Deus já sabia da tua imagem e da minha. Deus já sabia o detalhe dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca, do seu rosto, do seu corpo. Ele já conhecia detalhadamente quem você seria. Ah, mas pastor, eu me acho feio. Então você está dizendo que Deus não sabe fazer as coisas, porque você foi feito por Deus, amém? Do jeito que você é, amém? Com a cor do cabelo que você tem, com os olhos que você tem, com a boca que você tem, com o corpo que você tem, você é único e especial para Deus, não tem ninguém igual a você. Então é uma razão para você entender o quanto Ele te ama, amém? Então olha o que vai dizer aqui o tema desta noite, repetindo: o que significa ser uma nova criatura, ou ser uma nova pessoa, ser um homem, uma mulher transformado, renovado, preparado para herdar a vida eterna ao lado de Jesus, juntamente com Deus. Pensa nisso, é pouca coisa isso? Herdar a vida eterna ao lado de Jesus, juntamente com Deus? Não, meus irmãos, não é pouca coisa, amém? É coisa grandiosa, é coisa maravilhosa, é um privilégio, meus irmãos, é um grande privilégio, herdar a vida eterna e estar juntamente com Jesus ao lado do Pai. E a palavra de Deus vai dizer que foi para isso que Jesus passou por essa terra, foi para isso que Jesus veio a esse mundo, para dar essa oportunidade a você e a mim, para abrir esse portal, para abrir as portas para eu e você podermos estar um dia com o Pai na sua glória. Pensa que privilégio glorioso Deus deu a você e a mim, amém? E foi tão glorioso, foi tão perfeito, foi tão extraordinário, que Ele sacrificou o que Ele tinha de melhor. Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, seu Filho unigênito, enviou a esta terra. Pastor, o senhor já falou isso outras vezes, e vou falar sempre, amém? Vou sempre estar declarando: Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor. Só isso já é motivo para você se alegrar aí do outro lado. Só isso já é motivo para você parar de se desmerecer e ficar dizendo que você não é nada, que você simplesmente é um acaso. Não, você tem grande valor, amém? Você é especial para Deus. Reflita sobre isso. Vamos para Romanos 7:4. Olha o que diz aqui: assim
meus irmãos, também vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que deis frutos para Deus. Amém? Então, veja bem, meus irmãos, nós abordamos isso na semana passada e vamos retomar isso. Isso é muito importante compreender, precisamos compreender com clareza isso. Nós passamos, através da aliança que fizemos com Cristo, através de entregar a nossa vida a Jesus, nós passamos a não mais estar debaixo do jugo da lei. Amém? Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, volto a repetir, mas estamos debaixo do quê? Do jugo da graça, da submissão à graça. E quem é a graça? Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vivemos debaixo da graça de Cristo. É por isso, meus irmãos, que Deus é tão longânimo, tão paciente, e muitas coisas terríveis, muitas coisas bizarras que nós fazemos, realizamos, Ele ainda é paciente para conosco e não nos fulmina de imediato. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém deixe de herdar a vida eterna. O desejo dele é que todos um dia herdem a vida eterna. Mas para que isso aconteça, você precisa se conscientizar disso. Você precisa abrir o teu coração. Amém? Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já estou caminhando com Jesus. Ah, pastor, eu aceitei, mas estou meio para lá, meio para cá, não tenho muita certeza, tenho muitas falhas, tenho muitas caídas, nem sei se Deus me quer mais, se Ele se interessa por mim. Ele continua te amando. Aleluia. Também é oportunidade para você reatar a sua comunhão com Ele e voltar-se para Ele com sinceridade, com responsabilidade, com fidelidade e com seriedade, meus irmãos. E por que digo isso, meus queridos? Porque já não há mais tempo para ficar vacilando nos pensamentos, vacilando nas decisões, vacilando nas atitudes, meus irmãos. O mundo está caminhando a passos largos para uma autodestruição, meus irmãos. E Jesus virá para buscar um povo lavado, remido, transformado, renovado para o nome glorioso dele, para um dia estar com ele. Você já se permitiu a essa transformação, a essa renovação? Ainda não, pastor. Hoje é a oportunidade. Amém? E para você que já anda com Jesus, já está com Cristo, e você que desanimou, olha o que diz aqui. Quando você recebeu a Cristo na sua vida, quando você aceitou a Cristo Jesus no teu coração, o que aconteceu? A lei não passou a ser mais aquela que domina a sua vida, que rege a tua vida, mas Jesus, a graça, favor imerecido, favor que você e eu não merecemos, não tínhamos nenhum merecimento, de tamanha atitude de amor, de tamanha atitude de misericórdia da parte de Deus, de enviar Jesus para morrer por mim e por você, mas Ele concedeu a nós essa graça. Amém? Então, muitas pessoas talvez pensam, olha, se eu não praticar os 10 mandamentos à risca, se eu não andar diante de Deus nos 10 mandamentos à risca, jamais serei salvo, jamais vou poder estar com Deus, jamais vou poder andar com Deus. Não pense assim. Amém? A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, claramente, que não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas estamos debaixo do jugo da graça de Cristo. Portanto, precisamos, dia após dia, nos firmar nessa verdade. Amém?
Agora, se eu deixar de obedecer a Cristo, se eu deixar de andar com Ele, se eu deixar de observar a sua vontade, o seu poder, a sua autoridade, de fazer e executar a sua vontade, então eu vou passar a estar debaixo da lei. Se a lei disser que se eu me prostituir é morte espiritual, é morte espiritual, que eu vou abraçar, se não me arrepender a tempo. Se a lei disser que roubar é morte espiritual, é separação de Deus para todo sempre, é isso que vai acontecer. Amém? É isso que vai acontecer. Então, meus queridos, precisamos tomar esse cuidado, ter essa cautela, meus irmãos. Precisamos nos posicionar em seriedade com Cristo Jesus. Precisamos nos firmar na sua vontade, na sua palavra, obedecendo o Evangelho, obedecendo o direcionamento de Cristo para as nossas vidas. Fomos libertos do pecado, fomos libertos da culpa, tivemos os nossos pecados apagados, perdoados. Então por que vamos tornar a praticar as mesmas coisas? Se você tem estado nessa situação, ora você quer Deus e depois dali a pouco você já não quer mais, ora você está alegre e feliz com Jesus, dali a pouco você já abandona Jesus porque veio um problema, veio uma dificuldade, veio uma luta. É tempo de você se firmar, é tempo de você abrir teu coração e se voltar para Jesus. Não sabemos a hora que Ele vai voltar, não sabemos o tempo que Ele vai voltar. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, pode ser o ano que vem, não sabemos, ou daqui a muito mais tempo, mas certamente Ele vai voltar. E se você não sabe, Jesus já voltou para muita gente, amém? Para muitas pessoas Jesus já voltou. Para quem, pastor? Para aqueles que já se foram, para aqueles que deixaram essa vida, para aqueles que foram além sepultura, meus irmãos. Jesus já voltou, amém? E o que foi feito destes, pastor? Pertence a Deus. Se na obediência a Cristo, se na obediência à palavra, se na serviência e fidelidade a Jesus, eternamente com Cristo. Mas se na desobediência, se ali vivendo uma vida desregrada, uma vida sem união, sem comunhão, sem obediência à vontade de Deus, infelizmente, uma eternidade sem Cristo. E que posição você vai tomar nessa noite? O que você quer para o amanhã? Você vai andar com Jesus? Você quer uma eternidade com Ele? Ou você vai querer uma eternidade sem Jesus? Pastor, eu acho que eu vou deixar para pensar isso mais tarde. Agora não. Sou muito jovem ainda tenho muitos planos, tenho muitas coisas para curtir, muitas coisas para fazer, tenho muitos projetos para desenvolver, né? Tenho muitas aventuras para viver. Cuidado, é exatamente nesses momentos em que a eternidade pode vir como decisão na sua vida. Como assim, pastor? Eu te pergunto, você deita vivo, você tem certeza que você vai amanhecer? Muitos deitaram fazendo planos para o dia de amanhã, mas amanheceu gelado numa cama, né? E foram sepultados. Outros estavam com projetos do meio do dia para a noite. Veio o infarto fulminante, os levou e não pôde concluir o que faria à noite. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Então, muito cuidado, amém? É tempo de se decidir a Cristo. Para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. O que ele quer dizer com isto neste versículo, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte: antigamente, quando não estávamos em Cristo, pertencíamos ao quê? As nossas próprias vontades humanas e carnais, estávamos dominados pelas hostes da maldade, pelas hostes do maligno, fazendo tudo
o que o mal ele nos induz a fazer e nos permite fazer e quer que façamos para nos afastar de Deus. Éramos escravos do mal, éramos dominados pelo mal, mas quando conhecemos a Jesus, passamos a pertencer a Ele. E qual é a vantagem? Eu acabei de falar há instantes atrás. A vantagem é que quando a eternidade se apresentar a mim e a você, vamos estar com o Pai para todo sempre. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então é isso que eu quero, pastor. Volto a repetir, é a oportunidade sua nessa noite. Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos. É algo sobrenatural, é algo extraordinário, que muitos, meus irmãos, pasmam até hoje, muitos pasmaram no passado, muitos estão céticos, incrédulos, não creem, mas aconteceu. Jesus ressurgiu ao terceiro dia, vivo está, e prometeu aos seus discípulos e a todos aqueles que viriam depois dos seus discípulos, que o recebessem, que o amassem, que fizessem uma aliança com ele, que também um dia ressurgirão. Nós temos essa promessa. Não temos medo do amanhã, não nos preocupamos com o amanhã. Por quê? Porque sabemos que mesmo que a morte venha se abater sobre o nosso corpo físico, vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Esta é a promessa. Então olha o que diz aqui: a fim de que demos frutos para Deus. Por que Jesus nos salvou? Por que Jesus veio e pregou o Evangelho, anunciou as boas novas do reino e disse para nós, antes de voltar ao Pai: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Por que, meus irmãos? Em meu nome limpem os leprosos, curem os enfermos, repreendam os espíritos imundos, curem as enfermidades, em meu nome proclamem a salvação. Tudo isso é fruto. Amém? Você foi chamado para uma incumbência muito séria. Jesus nessa noite te chama para uma responsabilidade grandiosa. Pastor, eu não tenho condições. Pastor, isso é muito difícil. As coisas que são impossíveis aos homens é possível a Deus. Se Ele te chama nessa noite, e eu creio que Ele te chama a você, a mim, é porque Ele vê em você condição e capacidade. Ainda que você fisicamente, humanamente olhe para você e ache que não tem condições para isso, Ele está dizendo: eu te capacito, eu te ajudo, eu te esforço. Vai, faz a minha obra, proclame o meu nome, proclame a minha salvação. Olha o que diz aqui: quando uma pessoa morre para o passado e aceita a Cristo como seu Salvador, o que acontece? Uma nova existência se inicia. A vida de uma pessoa descrente, ela está centrada no quê? Em sua gratificação pessoal. Aqueles que não seguem a Cristo têm apenas sua determinação como fonte de poder. Mas Deus está no centro da vida cristã. É Ele que fornece o poder para a vida cotidiana dos cristãos. Toda forma de avaliar o mundo se transforma quando as pessoas se voltam a Cristo. Sim, você passa a enxergar o mundo de forma diferente. Você passa a encarar os problemas do dia a dia de forma diferente. Você não mais vive debaixo do jugo do medo. Você não vive mais debaixo do jugo, do domínio, do temor, do horror das coisas que acontecem, que se passam. Mas você passa a ter segurança em Cristo. Você passa a gozar de paz em Cristo. E a viver um dia de cada vez e viver em excelência diante de Jesus. Você passa a ter tranquilidade para lidar com as situações, para lidar com os problemas. Você deseja isso para a sua vida? Você quer essa mudança? Você quer essa verdade na sua vida? Venha para Jesus. Amém? Quando você passa
a aceitar a Cristo, você decide-se por Ele, você morre para o mundo. As coisas dessa vida já não te pertencem mais. As coisas dessa vida não devem mais ser o centro dos teus planos, dos teus projetos. Não podem mais ser o tudo da tua vida. O teu tudo é Jesus. Amém? Basta cada dia o seu mal. Deixa que um dia anuncie a outro dia. Faça uma coisa de cada vez. Vença uma situação de cada vez. Jesus, Ele vai no comando do teu barco, no comando da tua vida, e você vai vencer. Você vai superar as batalhas, você vai vencer as batalhas, você vai provar do gozo e da alegria que é servir a Cristo, que é andar com Cristo. Amém? Então você deseja fazer esta aliança com Jesus nessa noite? Te convido. Vamos orar? Pastor, eu ouvi essa palavra e verdadeiramente eu preciso produzir frutos para Cristo. Eu não estou aqui nessa terra sem motivo. Eu não estou aqui por estar. Jesus tem algo com a minha vida e eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero que Ele assuma o controle da minha vida. É o teu momento agora. Levante uma de tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, você vai dizer junto comigo essas palavras. Neste momento fale o teu nome. Eu ouvi a tua palavra e nela eu criei. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu confesso com os meus lábios que tu és o único caminho, a verdade e a vida. O Senhor da minha alma, o Deus vivo e poderoso, o único que pode me salvar. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida para o grande dia do Senhor, para o grande dia do arrebatamento, Pai. Senhor, perdoa todas as minhas transgressões, dá-me o teu Espírito Santo e ajuda-me a me conduzir prudentemente na tua presença. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você aceitou a Jesus Cristo. O que você tem que fazer agora? Busque uma igreja que prega a palavra de Deus, que anuncia o Evangelho, que anuncia a verdade, que prega que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho, a verdade e a vida, que o Espírito Santo é aquele que habita em você, é aquele que opera sinais e maravilhas através da tua vida, é aquele que te conduz no caminho da verdade, que crê no poder do Espírito Santo, nas virtudes do Espírito Santo. Essa é a igreja verdadeira, que fala segundo essa palavra. Não tem igreja. Estamos aqui, já passei o endereço no início da live. Amém? Que você possa estar conosco, vamos te receber com alegria. E você que está na dúvida, quer voltar? Amém? O tempo está se findando. Amanhã pode ser muito tarde. Quero voltar, pastor. Quero orar por você. Senhor Jesus, repita comigo. E diga o teu nome. Um dia, Senhor, eu estive na tua presença por tanto tempo. Te servi, Senhor, falei no teu nome, preguei no teu nome, orei no teu nome. Senhor, levei a tua palavra no teu nome, Jesus. Anunciei o teu reino, Pai. Maravilhas e milagres aconteceram através das orações que elevei a Ti pelo Teu Espírito Santo, e agora estou parado, estou fracassado, Senhor, sem força, sem alegria, precisando voltar para Ti, Senhor. Estou envergonhado, Senhor, arrependido de ter, Senhor, Te negado. Recebe-me outra vez, Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, volta a escrever o meu nome no livro da vida. Perdoa-me, Senhor, e ajuda-me. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a parte final desta reunião. Como já disse no início da live, deixamos o endereço nosso aqui da igreja. Nossos cultos às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30, quarta e sexta-feira. No domingo, das 19 às 21. Será um prazer receber você aqui. Venha estar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Estenda a tua mão, eu vou impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo domingo, em nome de Jesus.
Nos curta lá nas redes sociais, nos acompanhe e nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.